Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de crianças até 4 anos de idade mortas em acidentes de trânsito vem aumentando. A maioria das mortes foi provocada por lesões graves em crianças que não usavam cadeirinha de segurança, equipamento que é obrigatório desde 2010. Sem dúvida, os pequenos são os mais vulneráveis em um acidente de trânsito. Os números do Ministério da Saúde comprovam isso. Só em 2014 foram 197 crianças com até 4 anos mortas em acidentes de trânsito. Em 2005, esse número chegou a 119, o que representa um aumento de mais de 66% na última década. E o que mais chama atenção é que 80% dessas mortes poderiam ter sido evitadas com o simples uso da cadeirinha de segurança. Desde 2010, o Código de Trânsito Brasileiro determina que em todos os carros particulares, crianças menores de 7 anos de idade sejam transportadas no banco traseiro e com a cadeirinha de segurança. Em fevereiro deste ano, a regra se estendeu a vans e micro-ônibus que fazem transporte escolar. Só que nesse caso, a aplicação de multas só começa no ano que vem. Bom, e para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Eduardo Braz, que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a repórter falou na reportagem que o uso das cadeirinhas é obrigatório pelo Código de Trânsito, né? Quais as punições para quem não utiliza? Bem, nós temos o seguinte, o artigo 64 e 65 do Código de Trânsito traz multa por ser uma infração gravíssima e 7 pontos da carteira, né? Por não utilizar os dispositivos de retenção. Só que nós temos aí a resolução 288 do CONTRAN, que ela é bem vaga e inócua. Então, de certo modo, leva os condutores a transgredir a legislação, por falta de informação. E a pessoa, para ela ser multada, ela tem que ser flagrada nessa situação, uma blitz, por exemplo? Exatamente. Exatamente. Ou então quando um agente de trânsito o aborda, né? Não necessariamente quando o agente pode passar pelo veículo sendo conduzido e não ter a cadeirinha e não multar, né? Então, eles têm que ser realmente flagrados. No caso da morte, se uma criança não estiver usando aí a cadeirinha e a criança morrer, né? O pai não colocou a cadeirinha, não cumpriu a legislação e sofreu um acidente, a criança morreu num acidente. Quem é punido por isso? O pai também, além da multa, tem uma punição por esse fato? Bom, além da fatalidade, né, do ocorrido, ele vai sim responder criminalmente pelo fato ocorrido, né? Mas dadas as devidas proporções. No Código de Trânsito não tem nada específico para aumento de pena nessa situação. E não é só a morte, né? Porque a criança também pode sofrer lesões. Exatamente. Se não tiver com uma freada brusca, também, se for constatado que ela não está, o pai sofre alguma punição. Sim, como eu disse anteriormente, o Código de Trânsito é bem específico. Ele traz a multa, por se tratar de uma infração gravíssima, e os pontos da carteira, né? A gente entende que tem toda uma legislação brasileira que pode puni-lo justamente por fato de ter sido inócuo e evasivo no cuidado do filho, né? E é diferente quando se trata de um veículo da família, a criança está num veículo do pai, do que de uma van escolar, por exemplo? Sim. Como eu já disse reiteradas vezes, a resolução aqui agora ela foi inócua. Então, ela simplesmente deixou algumas lacunas. Então, às vezes, o que ocorre? Às vezes, a pessoa carrega a criança no transporte escolar, no transporte coletivo, e não é obrigatório. Mas no carro particular, sim. Então, a resolução ela foi bem incisiva nisso. Transporte coletivo, táxi e transporte escolar não é obrigatório. Já o carro particular, sim. Ao meu ver, eu não entendo a diferença, porque todos são crianças, né? Não é obrigatório a cadeirinha, mas tem que ter o cinto de segurança? Sim, o cinto de segurança é obrigatório para todo e qualquer transporte terrestre. No entanto, não é obrigatório, mas o pai que vai colocar o filho que é menor aí, que no carro dele tem a cadeirinha, ele cumpre toda a legislação, mas vai deixar o filho a cuidado de uma van escolar para levar para a escola. Ele pode obrigar a isso ou escolher, pelo menos, escolher uma van que tenha esse serviço para maior segurança? O que eu aconselho seria ele escolher um transporte escolar adequado, pesquisar antes, consultar no Detran, os veículos que a frota que o transporte escolar tem. Por quê? Porque, infelizmente, ele não pode exigir nada, apenas no ato da contratação, né? O transporte escolar é obrigatório de segurança para todas as crianças, né? Atendendo às idades. Por exemplo, não pode andar no banco da frente uma criança menor de 10 anos, só maior de 10 anos. Se for menor de 10 anos, ela tem que, mais uma vez, no carro particular, usar as cadeirinhas. No transporte escolar, não. Ele simplesmente só o cinto de segurança que é obrigatório.
Doutor, vamos lembrar aos pais que não é uma cadeirinha só, né? Às vezes os pais são separados, cada pai tem um carro, então tem que colocar, sempre que tiver uma criança dentro do veículo, para estar cumprindo a legislação, usar a cadeirinha e de acordo com a idade ela muda, né? Sim. A criança de 1 a 4 anos, ele tem que usar aquele famoso bebê conforto, né? Na legislação a gente chama de dispositivo de retenção. Acima de 4 anos, ele vai usar um assento específico, porque já é um pouco maior, com o cinto de segurança. Aí você acopla aquela cadeirinha ao cinto de segurança, né? Acima de 10 anos, ele vai ter que andar no banco de trás, mas sempre com o cinto de segurança. Tá ótimo. A gente volta nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e a gente volta a falar com o advogado Eduardo Braz, que hoje está aqui no Jornal da Justiça, na bancada aqui no estúdio, para falar sobre o uso das cadeirinhas no trânsito. As crianças têm essa obrigatoriedade, os pais têm que colocar a cadeirinha para as crianças e as mortes no trânsito estão crescendo, por vezes, por falta de uso. Mas, doutor, além desse assunto, quais as outras infrações são mais cometidas no trânsito? Infelizmente, as infrações que são mais cometidas ainda são todas relativas à velocidade, né? Os condutores insistem em exceder o limite de velocidade das vias, e isso é que ocorre mais os acidentes e que ocasiona mais as mortes, né? E em virtude dessa velocidade excessiva, a gente desencadeia tantas outras coisas, né? Por exemplo, a pessoa que está na velocidade muito alta, ela não consegue parar na faixa de pedestre e pode vir a ocorrer um acidente, um atropelamento. Propriamente, quando vai passar no sinal de trânsito, se tiver com a velocidade acima da via, não consegue frenar para conseguir parar a tempo. Então, o que realmente prejudica hoje o condutor é a velocidade. Me parece também que o uso do celular é uma coisa cada vez mais frequente, é uma infração, né? Não pode nem usar para nenhuma forma, não para falar só no celular, mas também tem gente teclando no celular. Sim, isso é bem frequente, né? A legislação de trânsito, ela veda qualquer tipo de uso do celular, né? Não, você não pode utilizar de forma alguma. Nem mesmo no modo viva voz. A lei do farol aceso, como é que está essa questão? Em alguns lugares houve uma suspensão, já voltou. Como é que está em todo o país? Bom, a legislação está em vigor. Ocorre que alguns condutores se sentiram lesados pelo fato de não ter placas nas vias explicando que o uso é obrigatório. Então, em alguns tribunais foram deferidas liminares e suspenderam a obrigatoriedade. Temos um exemplo aqui em Brasília, que houve a suspensão, mas recentemente a liminar foi revogada e agora já está obrigatório para todo o Distrito Federal. Qual é a punição para quem não liga o farol? Bom, a multa leva 7 pontos da carteira e uma infração grave, né? O valor eu não vou saber de cabeça te falar. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Eduardo Braz, que é advogado, falou com a gente a respeito das infrações de trânsito. Obrigada, até uma próxima. As empresas de todo